O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu, porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, queridos irmãos e irmãs, nos faz lembrar do Evangelho de alguns domingos passados, aí, no mês de agosto, quando o Senhor falava sobre o que é puro e impuro e dizia que não é aquilo que entra pela boca que faz o homem impuro, mas é aquilo que sai do homem que o torna impuro. E o apóstolo Paulo, certamente, quando escreveu essa carta aos Colossenses, ele tinha em mente esse ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é uma advertência clara para cada um de nós. Nós que ouvimos a palavra, nós que deixamos com que a palavra entre não só pelos nossos ouvidos, mas vá até o nosso coração. Aquilo que o apóstolo Paulo fala é um convite para a coerência. Não basta dizer que eu acredito no Senhor Jesus, eu tenho que mostrar que eu acredito nele. E como é que eu mostro a minha fé em nosso Senhor Jesus Cristo? Colocando em prática tudo aquilo que ele pede para que nós pratiquemos. O cuidado que nós temos que ter, queridos irmãos e irmãs, para não viver somente de aparência. É um cuidado muito grande. A palavra de Deus, nessa quarta-feira, nos fala também dessas bem-aventuranças. O Senhor Jesus, que olhando para os seus discípulos, começa a dizer para eles de que maneira nós devemos proceder para chegar ao céu. E se nós compararmos as bem-aventuranças com aquilo que o apóstolo Paulo escreve na primeira leitura, elas se completam de uma maneira maravilhosa, porque uma pessoa que é pura de coração, ela não fica praticando imoralidades, impurezas, cultivando maus desejos, cobiça, de maneira alguma. Uma pessoa que procura viver de acordo com os ensinamentos de Deus, procura abandonar a ira,
a irritação, a maldade, a blasfêmia, palavras indecentes. E aqui a gente entra num ponto. Como parece que hoje as pessoas perderam a noção do que realmente é certo e do que é errado. Quantas vezes a gente percebe que em conversas que poderiam ser muito sadias, vez ou outra, saem palavras tão sujas que a gente tem até dificuldade de acreditar que é um cristão que está falando aquilo. Nós temos que ter um cuidado muito grande, nós temos que vigiar os nossos lábios. Nós temos que ter uma atenção muito grande, porque se nós realmente somos uma nova criatura em Jesus Cristo, nós temos que ter um cuidado muito grande com aquilo que nós falamos. Em outros momentos aqui, até mesmo nessa missa de quarta-feira, algumas pessoas que são sempre frequentes aqui já escutaram eu falar da questão do palavrão. E eu costumo bater nessa tecla. Nós temos que começar a ter cuidado com o que nós falamos. Existem tantas palavras bonitas para serem pronunciadas, por que nós devemos sujar uma frase com palavrão? Por que na hora da raiva a gente perde o controle e fala tanta besteira? E por que nós perdemos o controle? Está faltando alguma coisa para nós podermos nos controlar. Quem tem Deus no coração não perde o controle. Quem tem Deus no coração não fica descontrolado. Então nós temos que dedicar um tempo maior para a oração. Nós temos que dedicar um tempo maior para a oração pessoal. Quem veio para cá pegando ônibus e às vezes horas de lá de onde vinham até aqui, por que não aproveitar aquele momento para vir rezando? Sem medo de que os outros fiquem falando, puxa o teu terço e começa a rezar. Pede ao Senhor Jesus a misericórdia dele. Nós temos que aprender a fazer a oração em todo momento. Em todo momento nós temos que estar em oração. A oração acalma o ser humano. A oração vai consolidando todas as coisas boas que nós fomos aprendendo ao longo da nossa vida. É preciso rezar. Quem não reza perde o rumo. A maneira de nós termos bem claro a direção para onde nós devemos caminhar é rezando. E se nós olharmos aquilo que Jesus fala como condição para ser bem-aventurados, a gente só alcança se nós tivermos oração. Bem-aventurados vós os pobres, os humildes, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, insultarem, amaldiçoarem, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos neste dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Então, que hoje eu e vocês, que nós tenhamos essa força grande, que a gente consiga se libertar de tudo isso que tem escravizado a nossa vida. É preciso olhar para Jesus com muita fé. Alguns de vocês vieram aqui para permanecerem para a adoração. É muito bonito nós podermos nos colocar na presença de Jesus e adorá-lo. Mas é preciso que amanhã nós estejamos ainda com esse mesmo clima. Que nós levemos a presença do Senhor Jesus no nosso coração para dentro de nossas casas. Daí a importância de rezarmos. Não tenham medo de rezar. Aqui e acolá tem alguém que fica meio envergonhado de puxar o texto na frente dos outros. Não se preocupem. Se alguém xingar vocês porque vocês estão segurando um terço, podem ficar alegres. Alegrai-vos. Por quê? Porque se a pessoa está incomodada é porque quem está prestando de oração é ela, viu? Não tenham medo de colocar a vossa fé na frente dos outros.
O Senhor diz que quem tiver coragem de testemunhá-lo diante dos homens, ele também dará testemunho dessa pessoa diante do Pai dele que está no céu. Então, para que palavra mais forte que essa? O que é que a gente vai estar se escondendo ou com vergonha de dizer que nós somos católicos e que nós temos um amor muito grande por Deus, nós temos uma fé imensa por Ele e temos uma devoção grande por Nossa Senhora? De maneira alguma. Eu imagino esses dias, nos vários lugares da nossa arquidiocese, como as peregrinações estão produzindo frutos. Já ouvi algumas pessoas, já vieram me falar, de padre, está melhor do que no ano passado, está melhor do que no outro ano. E as peregrinações são momentos especiais de nós testemunharmos a nossa fé, de nós crescermos na fé. Quem já fez peregrinação esse ano? Levante a mão para eu ver aqui. Não pode contar mentira. Já aumentou em relação ao outro dia, mas ainda está pouco. Turminha da preguiça, vão procurar onde é que está a peregrinação perto da tua casa, que é para fazer, viu? A turminha da preguiça que ainda não participou tem que participar. Já imaginou? Chegar o Sírio, termina as peregrinações e você não participou de nenhuma? Ah, é uma tristeza. É uma tristeza. Então as peregrinações que estão sendo feitas, eu também estou fazendo, e a gente fica encantado com os temas que foram escolhidos, e são temas que nos ajudam a poder colocar em prática tudo isso aqui que o Senhor espera de nós. E eu digo a vocês, alguém olha para essas palavras do Evangelho e diz assim: ah, então são os ricos que o Senhor fala aí. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Mas só que aqui a riqueza não é só a riqueza material, não. Tem gente que às vezes não tem muito recurso, mas se acha melhor do que todo mundo. O apego, a soberba, o orgulho, narizinho empinado, viu? Aí se acha melhor do que os outros. O discípulo de Jesus se esforça cada dia para viver a humildade, né? Sempre com aquela ressalva que ser humilde não significa ser bobo, né? Mas procura viver a humildade de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina. A riqueza não é só a riqueza material, é aquela pessoa que é cheia de si, que se acha tão importante que ela não precisa nem de Deus. É claro que quem tem muito dinheiro também passa por essa tentação com muito mais frequência do que qualquer outro. Porque a pessoa que ela tem muito recurso, ela acha que ela não precisa de nada, que ela pode comprar tudo, né? Isso é um risco. E nosso Senhor, nessa leitura que nós ouvimos hoje do Evangelho e na primeira leitura da carta de São Paulo aos Colossenses, faz um convite, queridos irmãos e irmãs, para nós vivermos cada vez mais atentos. Eu espero que todo mundo aqui na igreja tenha ouvido esse convite que eu fiz para ir fazer as peregrinações, é para procurar amanhã. Amanhã já amanhece o dia procurando. Onde é a peregrinação aqui perto de casa? Eu quero ir para rezar. E tem que começar a ler o Evangelho todo santo dia. O Evangelho deve ser o nosso pão cotidiano, porque a palavra de Deus nos fortalece, a palavra de Deus nos direciona. Olha, a gente escutando essas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo aqui no Evangelho segundo Lucas, a gente fica cheio de confiança, de poxa, então, se eu procurar viver de acordo com aquilo que o Senhor está explicando aí, eu vou alcançar o reino dos céus, com certeza. Queridos irmãos e irmãs, que a graça de Deus nos acompanhe e que nós procuremos cada dia mais sermos cristãos autênticos, não cristãos pela metade. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.